Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, como vocês viram no canal, um dos últimos vídeos daqui é o vlog de leitura de Divinos Rivais. Não se esqueçam de ir lá assistir antes para poder entender direitinho o que acontece aqui nesse vlog. Já adiantando uma parte, vocês sabem que eu adorei Divinos Rivais, é o primeiro volume dessa duologia. Eu comprei ela na Bienal do Livro de São Paulo desse ano e eu estava muito ansiosa para ler porque eu já imaginava que eu ia gostar. Eu gostei muito mais do que eu imaginava e para motivar vocês a lerem eu deixei aí passando a sinopse para quem estiver interessado. Como eu comentei com vocês no outro vídeo, não tive nenhuma reclamação do livro em geral, então eu estava esperando que esse livro não fosse diferente e que eu gostasse tanto quanto o primeiro. Primeira coisa a ser feita na leitura, vocês sabem que é o color code. Ele ficou assim. Eu tentei escolher cores que tivessem a ver com a capa. Bom, gente, acabei o meu primeiro sprint de leitura agora. Foi um sprint da tarde, por volta de 40 minutos, 50 minutos de leitura. Eu já fiz bastante marcações e já aconteceram algumas coisinhas interessantes. Eu parei aqui na página 70, então as coisas que aconteceram foram: o primeiro capítulo do livro foi da Inva, que é uma das deusas que mais estão envolvidas na guerra, e sempre é muito interessante ver sobre o lado deles, o que aconteceu para tudo isso ter culminado. Depois, uma autoridade foi no jornal onde a Iris trabalha reclamar dos artigos que ela e a amiga dela escreveram enquanto estavam na linha de frente da guerra, e eu até marquei esse período porque eu acho interessante como às vezes a gente quer mostrar o que a gente sabe, mas quem está acima da gente quer nos calar, impossibilitar que a gente passe a informação adiante. Então eu acho que o livro logo no começo já dá para entender que fala muito sobre resistência. Isso acaba também causando com que a moça que no caso a patroa dessas meninas que foram correspondentes de guerra, incluindo a Iris, fale para elas que agora elas provavelmente vão ter que voltar para a guerra e continuar escrevendo de perto o que está acontecendo por lá, mesmo com a negação do governo, mas que é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo de verdade e tenham essas informações em mãos. O irmão da Iris avisou para ela que provavelmente o Dacre ia tirar as lembranças do Roman, e tivemos um capítulo que o Roman conta pra gente, entre aspas, o que tá acontecendo com ele, e ele realmente perdeu todas as memórias. Então ele não lembra da Iris, não lembra do ofício dele, não lembra do casamento, nem nada assim. Então ele tá com alguns muros na mente dele, ele não consegue lembrar de nada, mas ele ainda tem uns relances de sentimentos, olhando para as coisas, vendo suas feridas e pensando o que aconteceu. Então essa parte dele recobrar a memória aos poucos vai ser muito interessante. Por último, o que eu tava mais ansiosa para contar é que o Dacre salvou as máquinas Alouette que eles conversavam. Então ele salvou tanto a do Roman quanto a da Iris. Então ele falou pro Roman escolher a máquina que era dele, ver se ele conseguia lembrar. O Roman pegou uma achando que era dele, mas depois ele acabou sentindo que não era a dele. Ele ainda não lembra que era a da Iris, mas a outra foi destruída. E eu achei fofo, mesmo ele não lembrar, ele ter sentido mais proximidade da máquina da amada dele. Então eu achei isso muito fofo. Ele tá com a máquina da Iris agora. Segundo o Dacre, a outra foi destruída. Eu acho que a Iris imagina que ele esteja com a máquina, então ela já montou um plano de pegar a terceira Alouette, que tá em segurança em um museu. Então eu achei muito interessante essa parte que a autora resolveu adicionar, de ter exatamente 3 máquinas e ter uma forma deles continuarem conversando, mesmo que uma das máquinas deles dois tenha sido destruída. Essa parte é a que eu mais tô curiosa para saber o que vai acontecer. Eu pretendo fazer mais um sprint durante a noite e depois eu volto para conversar com vocês o que aconteceu e o que eu tô achando de tudo. Mas saibam que eu já tava com saudade dessa história e eu tô amando esse início.
Hoje é segunda-feira, vai ser o segundo dia de leitura. Eu li no sábado até a página 131 e comentei com vocês o que aconteceu no meu primeiro sprint, que foi à tarde, mas não conversei com vocês sobre o período da noite. Eu vou fazer um sprint curto agora de manhã e conversar com vocês sobre o que aconteceu nesse período. Gente, então no dia de ontem, continuando da página 70, que eu tinha conversado com vocês até aqui mais ou menos, como o Roman está com o Dacre, a gente consegue descobrir algumas coisas sobre os deuses, sobre os outros deuses que não são tão citados quanto a Enva e o próprio Dacre, os irmãos deles, né, como se fossem irmãos, e também uma parte em que o Dacre comenta que... Comenta não, o Roman vê que o Dacre usa uma chave e pode ser uma coisa interessante no futuro, pode ser que isso tenha alguma relação com o enredo final. Então, algumas coisas já estão sendo descobertas por nós leitores por meio dessas interações que o Roman tem com o Dacre por estar sendo o seu correspondente de guerra. A Iris roubou a terceira Aloete, então ela tá tentando conversar com o Roman agora. Ela mandou algumas cartas para ele também já respondeu. Então voltou a parte mais interessante do livro, na minha opinião, na questão do romance, na verdade, que é a parte em que eles trocam as cartas. Então eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ler essas partes de trocas de cartas de novo. Por último, a Iris e a Et voltaram para a linha de frente da guerra para continuar falando sobre ela, mesmo que as autoridades não queiram. Então elas estão no meio da guerra de novo, agora elas estão mudando bastante de endereço. E quem está transportando elas é um moço que tem habilidades pelo jeito que é um carro, que ele se chama Tobias. Ele tem a habilidade de dirigir esse carro, que ele é extremamente rápido e chega em lugares longe com muita velocidade. Então elas estão protegidas por ele. Ele transporta tanto elas de uma cidade para outra, quanto as cartas e as coisas que elas escrevem. Então essa parte também foi bem interessante. Agora a Iris sabe que o Roman não se lembra dela, então eu tô muito ansiosa para ler mais cartas e ver como a relação deles vai crescer novamente e como ele vai lembrar de tudo, como eu comentei com vocês, que é a parte que eu tô mais ansiosa para saber. Terceiro dia de leitura, no dia de ontem, eu consegui chegar até a página 312. Hoje eu fui até a página 462, como vocês podem ver aí no capítulo 48, e mais coisas aconteceram. Vou deixar algumas marcações minhas passando, porque esse vlog ficou um pouco caótico, porque eu fiquei muito animada com o livro, que aconteceram tantas coisas que eu adorei. Então eu preciso falar com vocês o que aconteceu até agora, durante essa pausa que eu fiz e não mostrei direitinho para vocês sobre a leitura. Até agora o Roman está lembrando de algumas coisas da vida dele passada. O Dacre tá dando informações para ele sobre a vida dos deuses, o que eu tô achando muito interessante. Eu tô amando a troca de cartas de novo que o Roman e a Iris têm. Eu adoro essa parte. E falando de romance, a Et também, a amiga da Iris, tá com o Tobias agora. Então eles estão num romancinho que eu já imaginava e eu tô gostando bastante. Teve também a cena do reencontro da Iris e o Roman e as lembranças dele voltando. E eu senti muita dó por tudo que ele passou, mas eu ainda tava feliz pelas lembranças dele terem voltado. Tem um mistério aí sobre os outros deuses, o que aconteceu com eles depois de uma visita do Dacre que foi bem estranha. Uma parte que eu adorei muito foi os sonhos da Iris com a Aster, a mãe dela, que depois ela descobre que foi, na verdade, com a deusa Enva. Eu amei essa parte. Uma parte que eu fiquei muito nervosa foi a função da entrega da carta pelo Roman. Eu fiquei muito nervosa com essa parte. Agora o Dacre já sabe da traição do Roman, que não é bem uma traição, né? Pra ele mas pra nós a gente sabe o quanto ele é fiel a Iris e ao amor deles. E agora também aconteceu o fato de que a Iris está com uma espada mágica em que ela pegou no museu. E ela já tá usando essa espada, então eu tô achando bem legal essa parte de expressar a força feminina.
Essas foram as coisas que aconteceram esse tempo. Tive que fazer até uma listinha para conversar com vocês rapidamente sobre, porque como eu conversei com vocês, eu tô muito animada lendo esse livro, então tinha muita coisa para comentar que eu tinha feito essa pausa e não tava mostrando para vocês os acontecimentos. Mas isso é o que acontece quando a gente gosta tanto de um livro e fica tão animado em ler tudo. Então, apesar disso tudo, vocês podem perceber o quanto eu tô gostando do livro, o quanto os acontecimentos estão me agradando. E aí fica algumas marcações aí pra vocês, algumas coisinhas que eu comentei com vocês agora. Inclusive essa parte aí dos sonhos, né? E as lembranças do Roman voltando. Então, eu tô gostando tanto quanto o primeiro livro. E apesar de ser um reading vlog bem bagunçado, eu espero que vocês estejam gostando dessa vibe meio louca que eu tô trazendo aqui, de uma leitura que me agradou tanto. Eu tô aí no livro, falta pouquíssimo pra eu terminar agora. As marcações estão ficando bem bonitinhas também, eu tô marcando bem mais do que o primeiro livro. Bom, gente, último take aqui do vlog de leitura para conversar com vocês sobre os acontecimentos finais do último dia de leitura de Promessas Cruéis. A última vez que eu conversei com vocês, eu estava aqui nesse capítulo, na página 462. Eu fiz mais algumas marcações e são por elas que eu vou conversar com vocês dos acontecimentos. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o plano da Iris e da Etty de tocar a música necessária pro Dacre dormir e a Iris conseguir matar ele com a espada mágica que ela tinha recebido da Enva na última conversa que elas tiveram. Então elas também conseguiram uma das chaves do Dacre, que ele tinha 5, para facilitar a entrada do domínio dele do mundo subterrâneo. Então elas conseguiram acesso a essa chave de um dos capangas dele que tinha morrido. Então essa parte já estava feita e elas só precisavam ir até lá e matar ele, que era a parte que mais dava medo nelas. Essa parte foi bem interessante no final, porque a Enva apareceu lá e meio que ajudou as meninas. E eu até que gostei da personalidade da Enva, então foi interessante ler essa parte e a aparição dela. E aqui até fala que a Iris cumpriu essa missão e foi até mais fácil do que ela imaginava e até mais fácil do que eu imaginei também, mas os personagens já tinham sofrido bastante, então eu achei justo ser um pouco mais rápido essa parte. Depois disso, o Roman foi pego ainda como se fosse um dos ajudantes do Dacre e quase foi morto, como se já não bastasse todo o sofrimento que ele tinha passado. Pra falar a verdade pra vocês, eu achei que quando o Dacre morresse, talvez ele também morreria, porque ele só foi salvo pelo poder do Deus, então eu achei que tinha essa possibilidade, só que ainda bem não foi o que aconteceu, e então a partir daqui eu já tava esperando um final feliz pra eles, e a Iris conseguiu salvar ele e provar que na verdade ele tinha ajudado todo mundo a ser salvo nesse perigo todo da guerra. Infelizmente, o irmão da Iris morreu com a amiga que trabalhava com ela na Gazeta, quando ela trabalhava lá. Então essa parte foi bem triste, mas eu entendo que tinha necessidade de alguma pessoa morrer por causa da guerra, porque era uma guerra muito difícil, muito violenta. Então, e eu também, como comentei com vocês no vlog de leitura de Divinos Rivais, eu não tinha me apegado tanto a ele. Nesse livro eu gostei mais dele do que no primeiro, mas mesmo assim não era um personagem que eu tinha criado muitos laços. Então eu fiquei mais triste pela Iris e pelo sofrimento dela. E aí depois disso tem alguns capítulos finais aqui. Tem também o epílogo e nele a gente já vê a Iris e o Roman um pouco mais felizes com o futuro. Aqui no final tem uma ilustração das máquinas de escrever da Aloete. E aí caiu a minha ficha de que eu tinha acabado essa duologia que foi tão importante pra mim, porque eu gostei muito dela, muito mais do que eu imaginava. E agora eu pretendo pesquisar os outros livros da autora pra ler também, porque eu gostei muito da escrita dela. Eu acredito que eu não vou gostar tanto quanto a duologia de Divinos Rivais,
mas eu vou procurar para ler e vou trazer reading vlogs aqui pro canal também. Então se inscrevam para receber as notificações, tanto desse vídeo que eu conversei com vocês agora, quanto dos próximos, que ainda tem muito conteúdo legal para eu postar aqui. Enfim, esse foi o vlog de leitura de Promessas Cruéis. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E curtam bastante para eu saber que vocês gostaram. Até a próxima!